livro de História, livro de História, a gente havia encerrado com a leitura da página 129, né? Que apenas falava da política, né? Dos tratados do Brasil com a chegada da família real, né? Falava da criação do Banco Central, da organização dos ministérios, né? Da criação da Academia Militar, da Marinha, da Fábrica de Pólvora, do Corpo de Fuzileiros Navais, eu acho que eu falei do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, certo? Falava dessas coisas, e do Reino Unido de Portugal. Da elevação do Brasil, aliás, a condição de Reino Unido a Portugal. Falava disso, tá certo? Saindo dessa leitura na página 129, nós teremos a página 130, já abrindo com mais uma revolução que eu sempre gosto de estudar. No caso aqui, a Revolução do Porto, certo? O que foi a Revolução do Porto? Alguém quer entrar aqui? Sim, é bem lembrado, Marisa bem. Já podem pôr o nome, tá? É outra aula, tem que colocar o nome. Foi a Revolução do Porto, foi um movimento revolucionário que pôs fim ao período em que a família portuguesa esteve no Brasil e defendeu a substituição da monarquia absoluta. Defendeu a substituição da monarquia absoluta por um modelo mais liberal de governo, mais precisamente a República Constitucionalista. As insatisfações cresceram devido a alguns fatores de ordem econômica e política. Em primeiro lugar, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, durante o Congresso de Viena em 1815. Congresso de Viena, a gente sabe que foi aquele congresso que ocorreu depois que Napoleão foi derrotado pela segunda vez, né? Que até restituiu a ordem geográfica da Europa do período pré-Revolução Francesa. Continuando, em segundo lugar, quando da vinda da família real ao Brasil, foi montada uma junta governativa em Portugal pelos ingleses. Os liberais não aceitavam essa situação e começaram, baseados nas ideias iluministas, a exigir o retorno da família real a Portugal e a organizar um governo republicano e constitucionalista. No dia 24 de agosto de 1920, novo movimento liberal foi levado às ruas, na cidade do Porto, pelo coronel Sebastião Cabreira. A revolução foi logo vitoriosa em todo o país. O Marechal Beresford, Marechal Beresford foi forçado a regressar para a Inglaterra. A repercussão da Revolução Constitucionalista do Porto de 1920 foi grande no Brasil. Vários movimentos surgiram no Pará, na Bahia e no Rio de Janeiro, visando organizar governos liberais em todo o reino. No Rio de Janeiro, o príncipe Dom Pedro jurou publicamente respeitar a Constituição que estava sendo elaborada em Portugal. Pessoas, rapaz, tem poucas. Eu sei mais ou menos o que é que foram fazer, sabe? Foram já fazer o texto. Sei que tem gente que já está escrevendo a redação, já se aproveitando também daquilo que eu falei na aula passada. Bom, aí eu já sei que na próxima vez eu só vou colocar o texto, certo? O tema, quando a aula terminar, só no final do dia. Que é para que isso não aconteça, olha, 5 pessoas na aula de história, pouquíssimas pessoas. Eu sei que quem não está aqui é porque está fazendo a redação, mas vamos ter 72 horas, né? Eu não vejo por que tanta pressa. Vai ter o sábado e domingo.
Enfim, vai ficar defasado esse conteúdo aqui de redação, ou de história, né? Aí depois é como se eu não tivesse passado, mas eu passei. E também não posso deixar de passar porque só tem 5 pessoas, né? Vou continuar. O poder legislativo, representado pelas cortes portuguesas, iria funcionar em Lisboa, mas os militares não admitiam que o poder executivo, representado pelo rei Dom João VI, permanecesse no Brasil. Assim, as tropas portuguesas, sediadas no Rio de Janeiro, exigiram o regresso imediato do rei para Portugal. O rei deixou Pedro como príncipe regente e retornou a Lisboa em 1821. Revolução Pernambucana de 1817. Apesar da liberdade e do desenvolvimento alcançados com a vinda de Dom João VI para o Brasil, em Pernambuco, continuava o antagonismo entre brasileiros e portugueses, e a vontade de independência se consolidava. Embora ter a família portuguesa no Brasil desse uma certa ideia de fortalecimento financeiro e político, isso não aconteceu. O Brasil passava por forte recessão, com o aumento do preço do algodão e do açúcar, e o Nordeste passava por grave seca. Outro motivo da insatisfação dos republicanos foi o controle do comércio. Tanto exportação quanto importação continuar nas mãos dos portugueses, o que endividava os comerciantes brasileiros, que se tornavam dependentes de Portugal. Então, a gente vê aqui um contexto realmente de exploração do Brasil por parte da família real portuguesa de todas as maneiras, né? Que basicamente é um pouco, para não dizer muito, né? Muito contrário a, por exemplo, deixa eu ver, o absolutismo, né? O absolutismo na Europa é um pouco diferente. Lá, os burgueses, né, queriam que o rei impusesse, sim, impostos, mas que esses impostos servissem também de garantias, né? Garantias para que, por exemplo, o rei financiava suas guerras, seus exércitos, com o dinheiro dos impostos dos burgueses, e os burgueses teriam, por exemplo, que não pagar pedágio para transitar dentro do reino, né? O rei, o poder executivo e o poder legislativo, né? As leis estavam todas nas mãos dos reis. Para vocês terem uma ideia, antes do poder ser centralizado na mão do rei, havia cobrança de pedágio para transitar dentro do território, dentro do reino. É como se você quisesse ir daqui do Ceará para Pernambuco. E todo estado que você passasse, você ia pagar pedágio. E até mesmo de uma cidade para outra. Tinha pedágio. Já com o poder centralizado na mão do rei, não tinha mais pedágios internos, certo? Não tinham mais pedágios internos. Então a gente tinha aqui uma certa troca de interesses dos burgueses, né, que eram comerciantes, artesãos, pessoas que produziam, né, e dos reis. Os reis queriam os impostos para financiar seu próprio reino, né, financiar suas guerras e tudo mais, seus exércitos, manter ali um certo poder, principalmente para a igreja ver que os reis tinham essa força militar, né? E isso seria interessante também para os burgueses, porque os comerciantes teriam como fazer uma certa previsão econômica devido a essa estabilidade. As taxas de imposto são essas aqui, são fixas, não vai haver alteração. Fica mais fácil da gente trabalhar do comércio caminhar, né? É mais fácil do comércio caminhar com a estabilidade do que com uma instabilidade, né? Mas aqui no Brasil, nesse período, a gente só via a coroa portuguesa sugando até a alma dos brasileiros, né? Com impostos e um monte de bloqueio e tudo mais.
Continuando, tornar-se independente de Portugal, abaixo dessa figura agora, tá? A partir de Pernambuco, foi criado um movimento separatista, com ideias republicanas, visando estabelecer um governo independente das dominações portuguesas. A conspiração foi descoberta e as autoridades portuguesas determinaram a prisão dos civis e militares envolvidos. Durante uma tentativa de prisão no Forte das Cinco Pontas, no Recife, o capitão revoltoso José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, reagiu à prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro, iniciando imediatamente a Revolução no dia 6 de março de 1817. Os republicanos chegaram a instalar um governo provisório em Pernambuco e, através de uma lei orgânica, estabeleceu a liberdade de imprensa, de culto e de política. Olha só, esse governo paralelo e provisório em Pernambuco deu aquilo que o povo queria, né? Liberdade à imprensa, liberdade ao culto, liberdade política. Olha só como é que a gente tem uma certa troca de interesses também, porque esse governo provisório tinha, né, precisava de uma certa popularidade, de um clamor da população para que esse governo tivesse força. Força contra quem? Contra as tropas federais que estariam por vir, né? As tropas da coroa. Senhores da situação, os republicanos conseguiram o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Emissários foram mandados para a Bahia, Padre Roma, que foi descoberto e fuzilado, o Ceará e os Estados Unidos. Uma junta governativa foi instalada e alguns navios mercantes foram armados de guerra. Sabedor do que acontecia em Pernambuco, o conde dos Arcos, então governador da Bahia, enviou imediatamente tropas que venceram os rebeldes em Alagoas e cercaram os republicanos do Recife por terra, enquanto a esquadra real bloqueava o porto. Sem contar com meios para resistir, os republicanos foram derrotados. A gente vê aqui que um certo clamor da população não foi bastante a fazer frente contra tropas militares. Foram condenados e mortos os capitães José de Barros Lima, Domingos Teotônio Jorge, que nome engraçado, os padres Pedro de Souza Tenório e Miguelinho. O desembargador José Luiz de Mendonça e Domingos e José Martins. Também participaram do movimento Gervásio Pires e Frei Caneca, e posteriormente foi libertado por indulto de Dom João VI, que havia sido coroado em Portugal em 1818. Como punição, a província de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco e passou a ter sua autonomia em 1817. A gente tem algumas poucas atividades aqui também. Dá tempo até a gente ler mais coisas sobre esse assunto. Só 7 pessoas ainda? Bom, como eu falei, o pessoal está fazendo o texto, né? Não vamos mais fazer isso. Napoleão Bonaparte, primeira questão, né? Decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra, obrigando as nações europeias a não comercializarem com os ingleses. Isso causou sérios efeitos nas colônias. Comente como isso afetou o Brasil. Olha, isso aqui, principalmente na última aula, a gente discutiu sobre isso aqui, certo? Pois é, são 5 alunos. O que foi a Revolução do Porto? Basicamente, a gente acabou de ler isso, né? Não precisa nem explicar. Qual foi a política adotada por Dom João VI no Brasil em relação
as manufaturas. Isso a gente viu isso aqui também na aula passada. Quem tiver com dúvida também pode ver essa aula de volta, ou pode ver a aula passada no canal. Ô, gente, eu apertei o botão aqui sem querer. O botão do texto tá bem embaixo do botão de desligar, sabe? Eu vou tirar daqui. Tá aqui pro lado. Desculpe, já tem poucos alunos, o professor ainda sai. Parece que alguém saiu. Quem foi que saiu, hein? Isabel. Isabelle, não saia, não. Vamos lá. Agora, na questão número 4, né? Sai sem querer. Os ingleses, aliás, os interesses ingleses com a vinda da família real portuguesa para o Brasil estavam além da simples proteção. Havia interesses econômicos, o que levou à assinatura de 2 tratados. Comente-os. Nós vimos esses 2 tratados também na aula passada, certo? O Tratado da Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Eu poderia até dizer para vocês que esses tratados se encontram na página 128. A melhor explicação que eu posso lhe dar é a localização dos tratados. Quinta questão, cite as medidas tomadas para melhor adequação da coroa portuguesa no Brasil, ou seja, o que é que foi feito para que a coroa portuguesa se acomodasse aqui, para que eles ficassem bem instalados. Foi feito alguma coisa sobre isso? Foi. E o que foi feito? É isso que você vai me dizer. Quais foram os principais motivos da Revolução Pernambucana de 1817? Fale sobre as angústias e as revoltas populares, certo? Para responder a sexta questão. E, basicamente, essa vai ser a nossa atividade, tá certo? A gente tem o quê? A gente tem 20 minutos. Acho que não dá para chegar nas questões de encerramento, não. Não vai dar, mas a gente tem muita coisa ainda pela frente. Independência do Brasil. A bem-sucedida Revolução do Porto, em Portugal, que determinou o retorno da família real e o fim da monarquia absoluta, despertou uma grande esperança nos brasileiros de que a situação pudesse mudar. Comerciantes e aristocratas não aguentavam os pesados impostos e as constantes disputas econômicas tratadas contra os produtos ingleses, travadas, aliás. Os brasileiros começaram a ver a possibilidade de se buscar a emancipação do Brasil diante de Portugal. No entanto, Dom João VI não atendeu às reivindicações dos brasileiros. Além disso, acabou com os tribunais do Rio de Janeiro, suspendeu o título de regente dado a Dom Pedro e determinou o retorno imediato deste a Portugal. Dom Pedro acabou recebendo apoio dos brasileiros que temiam perder seus direitos e privilégios. Como eu falei para vocês nos últimos 2 temas dessa aula, sempre com troca de interesses, numa certa segurança da população sobre um imperador, sobre um governante de sua preferência. Dom Pedro começou seu período regencial determinando severa economia em todos os ramos da administração. Também estabeleceu regras e leis para quais pudesse manter o controle efetivo do cargo que estava exercendo, com total apoio da aristocracia brasileira, que era dona das principais propriedades produtoras. As suas principais medidas foram: aboliu diversos cargos públicos
cedidos por questões políticas, criados por Dom João VI, só para dar salário aos nobres. Estabeleceu um orçamento, o primeiro documento dos estados e a arrecadação a ser obtida. Providenciou a eleição de 69 deputados que deveriam representar o Brasil nas cortes portuguesas e, através de uma série de providências, restringiu suas despesas pessoais e da corte. Permitiu a reabertura de lojas maçônicas, fechadas por Dom João VI em 1817, e deu liberdade de imprensa, surgindo vários jornais pelo país, com destaque para o jornal Revérbero Constitucional Fluminense, do republicano e iluminista Joaquim Gonçalves Ledo. Cadê vocês? Ah, que bonitinho, vocês estão aqui ainda. A situação política se agravou. Quando... não trave não. Pronto. A situação política se agravou quando, no mês de dezembro de 1821, a coroa portuguesa exigiu o retorno do regente Dom Pedro a Portugal. Além da notícia do projeto que acabavam com tribunais e repartições públicas criadas por Dom João VI no Brasil. Na maçonaria, como imprensa, essa situação foi bastante usada para aumentar as discussões e o convencimento de que deveria haver independência, provocando inclusive a agitação entre brasileiros e portugueses. Parte da aristocracia brasileira, parte da aristocracia portuguesa e os liberais republicanos brasileiros defenderam a permanência de Dom Pedro no Brasil. Por sua vez, Dom Pedro afirmou que o povo deveria dizer a necessidade de sua permanência. Em 9 de janeiro de 1822, recebeu um abaixo-assinado pedindo para que ficasse e deu a seguinte resposta. Abre aspas. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Os ministros portugueses que assistiam Dom Pedro renunciaram às suas pastas, enquanto a tropa portuguesa tentou forçar o príncipe a obedecer às ordens vindas de Portugal. Mas o povo pegou em armas e a guarnição portuguesa teve de deixar o Rio de Janeiro e ir para Niterói, a fim de aguardar as tropas da metrópole que viriam substituí-las. Também foi um certo jogo de interesses maior do que nunca, né? Já que Dom Pedro recebeu ordens de sair do Brasil para Portugal. Ordens essas enviadas pela coroa portuguesa. Como ele estava agradando o povo, já prevendo isso, ele meio que exigiu que o povo dissesse que queriam que ele ficasse. Mandaram até um abaixo-assinado um pouco suspeito, diga-se de passagem. E ele ficou aqui governando, né? Desobedecendo às ordens da coroa portuguesa. Agora vamos na próxima página, 136. A luta pela independência. A recusa de Dom Pedro em retornar para Portugal desagradou bastante a coroa portuguesa, que preparava uma grande guerra contra o Brasil, na tentativa de recuperar sua colônia. Não bastou invadir aqui, não. Queriam tomar de vez depois que Dom Pedro quase que deixou independente, né? Sua colônia. Portugal temia a influência das ideias revolucionárias da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, mas, principalmente, a possibilidade de não conseguir reverter mais a situação. No campo internacional, a Inglaterra e os Estados Unidos defendiam a libertação do Brasil, pois este seria um mercado consumidor livre e sem intervenção do Estado, caso conseguissem a instalação de uma república constitucionalista. Dom Pedro I
buscou fortalecer suas estruturas e organizar a independência do Brasil, num formato que evitasse violência e conflitos armados, para que não gerasse grave crise financeira. Dessa forma, nomeou o estadista e poeta José Bonifácio para ministro do Reino, organizando um gabinete constituído de brasileiros. José Bonifácio se tornou então a principal figura do governo, exercendo forte influência sobre Dom Pedro, tanto que recebeu o título de Patriarca da Independência. A imprensa e a maçonaria. Vocês sabem o que é maçonaria, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Oi, professor, estamos aqui. Pronto, vocês sabem o que é a maçonaria? Não, professor, não faço a menor ideia. Pronto, a maçonaria, meu querido, é uma espécie de organização que exerce forte influência em várias camadas sociais, basicamente desde que o mundo é mundo, certo? A maçonaria é uma organização, como é que eu posso explicar para vocês? É uma organização fraterna, certo? Deixa eu ver aqui, 7 pessoas, pelo mais de 20. Tenho certeza que está todo mundo fazendo a prova. Que remontam, né? Que refazem a fraternidade, de pedreiros, né? Até porque maçonaria significa o trabalho ou a arte, né, do pedreiro. É tanto que eles têm símbolos como a colher de pedreiro, o compasso, uma régua, eles têm esses símbolos, certo? Basicamente é isso que é a maçonaria. Com relação à estrutura organizacional dela, quem é que basicamente qualquer pessoa pode ser maçom, né? A liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, ou seja lá o que for, estão dentro da fraternidade de todos os homens, né? O lema deles é ciência, justiça, trabalho, mas basicamente apenas homens podem ser maçons, certo? Isso no dia de hoje mesmo, tá? Só homens podem ser maçons, mulheres não. Chato, né? Muito chato. É uma organização religiosa, tá certo? Mas não no sentido de que lá você vai adorar algum deus. Basta que você acredite que você tem alguma crença, tá bom? Os maçons são católicos, são testemunhas de Jeová, são umbandistas, são evangélicos, são protestantes. Basta que você tenha uma crença, certo? E muitos homens famosíssimos, ilustres, são maçons, como por exemplo, deixa eu ver, pensa rápido, Michel Temer. Michel Temer, ex-presidente da República, não eleito, né, pelo povo, mas ele era maçom, certo? A maçonaria também é uma organização que, vamos dizer assim, eles fazem o bem, né? De certa forma, eles fazem o bem. Eles doam dinheiro para a caridade anualmente, certo? Mas eu acho que lá no nosso texto aqui, lá em cima, ele falou de lojas maçônicas. Não é que é uma loja de vendas, tá? Eles não vendem nada. A loja maçônica é o nome que se dá para como se fosse o local onde eles se reúnem, tá certo? E disso tem um monte de outras coisas. Basicamente, eles são uma organização, a gente não pode chamar de seita, né? Não é uma seita. Mas eles é uma organização que tem certos costumes, né? Tem uma cultura organizacional bem estruturada e bem antiga, muito antiga mesmo, certo? Basicamente é isso que eu acredito que eu posso resumir sobre os maçons. E tem maçom em toda a cidade no mundo, tá bom? Tem uma loja maçônica em cada cidade do mundo. Inclusive aí na cidade de vocês, aqui também, todo canto tem uma loja maçônica. Aquele empresário da sua cidade, geralmente ele é maçom. Aqui, quase todos os donos de lojas são maçons.
As vantagens disso, professor. Imagina aí você fazer parte de uma organização que tem membros em todo o planeta Terra. Imaginou? Não consegue imaginar? É pesado, né? Realmente é muita coisa. Mas imagine você fazer parte de uma organização que tem gente dessa mesma organização em todo canto, gente que se respeita, que se ajuda. Esses são os maçons, certo? E a ajuda que eu falo é até financeira, tá? Se precisar, eles se ajudam financeiramente. Mas vamos passando para outra parte que é mais interessante. Bom, a imprensa e a maçonaria, agora sabe que a maçonaria, né, passaram a ter grande atuação, procurando provocar Dom Pedro a reagir contra as medidas tomadas pela coroa portuguesa. O que funcionou. Dom Pedro proibiu que qualquer tropa portuguesa desembarcasse no Brasil sem a sua permissão e estabeleceu que as leis portuguesas só teriam validade com a autorização do príncipe regente. Depois de ter estado em Santos, quando Dom Pedro já regressava a São Paulo, recebeu, próximo ao Riacho do Ipiranga, à tarde do dia 7 de setembro de 1822, os emissários portadores das notícias, aliás, de notícias vindas de Lisboa e outras mandadas pela princesa Maria Leopoldina e por José Bonifácio. Indignado com as notícias recebidas por Portugal, Dom Pedro reuniu todos os presentes naquele momento, argumentou que Portugal só queria escravizar o Brasil e determinou que os soldados jogassem fora os laços da Constituição portuguesa que traziam em seus chapéus. Ele fez o mesmo, dizendo que dali em diante nosso lema seria independência ou morte. Estava assim proclamada a nossa independência. Foi uma coisa simples. Se vocês repararem nesse quadro aqui, né, na página 137, olhem aqui para o canto da esquerda, como tem um pessoal que não está montado em cavalo, né? São os escravos ali, tá certo? A gente está falando de um Brasil escravizador, a gente está falando de um país que foi um dos últimos países no planeta inteiro a libertar os escravos, tá certo? A gente não está falando de um Brasil que pregou a igualdade, certo? Esse discurso de igualdade surgiu dias atrás, a gente pode dizer assim. Esse discurso de que todo mundo aqui é igual, que a gente sabe que não é, surgiu dias atrás, tá bom? A gente, que nós estamos num país que tem, sim, políticas de exclusão. E a única, né, a menos que você tenha outros recursos, que se você tiver, eu te invejo, porque eu só tenho recurso do estudo, tá bom? O único recurso que a gente tem para quebrar essas políticas de exclusão é estudar, tá bom? Só isso que a gente tem. A gente tem que estudar como se nossa vida dependesse disso, porque no fim das contas, realmente só depende disso. Vamos lá, passando por esse sermão do tio, vamos encerrar a leitura aqui. Nossa, tem 5 minutos, mas dá tempo. 4 minutos agora, meu Deus. A resistência à independência. Mesmo com toda a rapidez e intensidade, a independência brasileira enfrentou forte resistência dos partidários da monarquia absoluta portuguesa, que eram contrários, pois tinham regalias e muitas vantagens financeiras em comércio com Portugal. Com exceção do trecho que ia do Recife ao Rio de Janeiro, várias partes do Brasil resistiram à independência. Prevendo a próxima luta com Portugal, pelo menos nas províncias que continuavam obedecendo ao governo de Lisboa, Dom Pedro comprou navios de guerra aos ingleses, além de contratar militares terrestres e marinheiros que quisessem servir sob a bandeira do novo império. Em fins de 1822, a posição contrária de Portugal à separação do Brasil gerou outras medidas de Dom Pedro.
tomou o ministério cuja principal figura era José Bonifácio, mandou confiscar as propriedades dos portugueses que não tivessem aderido à independência, proibiu que se continuasse comercializando com Portugal e permitiu a guerra de Corso contra os portugueses. As principais regiões que se colocaram ao lado de Portugal foram, aliás, Bahia, Piauí, o Maranhão, o Grão-Pará e a Cisplatina, que recusaram terminantemente a atacar as ordens, aliás, desculpem, a acatar as ordens do imperador Dom Pedro I e de seus ministros. Bom, sobre a aula de hoje, temos atividade para fazer. Vimos sobre a política, né, os tratados e benfeitorias. Vimos sobre a Revolução do Porto, 1820. A Revolução Baiana, 1817. Passamos uma atividade e vimos uma leitura sobre a independência, a luta da independência e a resistência à independência, certo? Alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje, pessoal? Não? Vou ficar em silêncio. Bom, resumindo, meus queridos, o mais importante é a atividade da página 132 e 133. Tá bem? Eu pergunto se teve alguma dúvida, Yasmin, sobre o que a gente abordou hoje. E que nós temos atividades na 132 e na 133. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, eu vou parar a gravação. Nenhuma dúvida, Guilherme, Isabelle, Ian, Maria Clara? Professor, pode repetir? Não? O professor me chamou? Atividade é isso aqui, ó. Vou pôr no Google falar de aula também, tá? Bom, sem dúvidas, então, irei me retirar, tá certo?